quais são as características gerais do instrumento. Que tipo de instrumento existe? O primeiro tipo de instrumento existente são os instrumentos que são conhecidos como os instrumentos cegos. O que é isso aqui do lado? Que sensor é esse? Isso é um sensor, gente, porque sente mesmo. Apesar de ser um sensor eletromecânico. Isso aqui é um fluxostato. Fluxostato. O que um fluxostato faz? Mede fluxo. Eu trabalhei numa empresa e eu fiz um projeto lá que era o seguinte. Estava tendo muita queima de bombas em poços artesianos. Por quê? A água do poço artesiano baixava e aí não tinha nenhum sistema de segurança que fazia desligar. E o que tinha, que era lá o relé térmico, às vezes falhava. Então queimava a bomba por causa disso. Então o que eu fiz? Coloquei na tubulação lá, geral, um fluxostato. O que é o fluxostato? Indica que há um fluxo na tubulação. Tem um fluxo, então tá indo a água num sentido. Quando esse fluxo, por exemplo, esse fluido percorre uma tubulação, lá tem uma espécie de aleta, uma paleta, que bate. Quando ele bate, ele aciona um relevinho interno, um relevinho seco interno. E aí você utiliza ele para o que você quiser. Então eu falava, se a aletinha não estiver funcionando, é para desligar a bomba, porque quer dizer que aquele poço está com nível baixo. Beleza? Está com nível baixo, tem que descansar. Aí vem um detalhe muito importante, gente. Muito importante. Quais são as características do instrumento cego? Você não consegue ver o que está acontecendo. Você não consegue ver o funcionamento. Ele é cego justamente porque você não consegue ver a operação dele. Ele está operando, mas você não enxerga. Isso é um instrumento cego. E o fluxostato é um exemplo disso. Segundo, instrumento indicadores. Eu tenho aqui um manômetro. Manômetro é um sensor de pressão. Ele indica qual é a pressão. Eu tenho duas faixas. Eu tenho a faixa aqui que é a preta, que é em bar, e eu tenho a faixa aqui em PSI. Beleza? Bar e PSI. E ele é um instrumento indicador porque justamente ele está me indicando qual que é o valor instantâneo daquela variável que eu estou medindo. Para que um manômetro serve? Para medir pressão. Então esse cara aqui, ó, ele mede pressão. Então eu consigo ver a pressão instantânea do meu equipamento. Beleza? Próximo tipo de instrumento. Esses aqui são os instrumentos registradores. O que são instrumentos registradores? Usamos fluxostato nas nossas bombas. Isso mesmo, para proteção da bomba. Quais são os instrumentos registradores? Instrumentos registradores são aqueles que registram uma variável que está sendo monitorada. Muito utilizado para medição de temperatura e pressão. Como que ele registra? Ele tá vendo aqui do lado aqui, ó, que tem um pendrive. Então ele registra e armazena o valor em um pendrive, aí você coloca no computador, gera um gráfico, ou ele imprime aqui, ó, aqui tem uma espécie de etiqueta que ele vai imprimir na oscilação da temperatura e da pressão, por exemplo. Então, o que ele está fazendo? Ele está controlando? Não. Ele está registrando o valor no tempo. Beleza? Aí você tem um histórico. Quem que gosta desses instrumentos pra caramba? Lá na indústria tem um setor que chama setor de qualidade. Setor de qualidade é aqueles que ficam monitorando parâmetros para ver se está tudo certinho com o produto que ele está fabricando. Então, eles usam muito esse instrumento. Próximo, e esse aqui são os mais importantes. Esse aqui são os elementos primários. Eu tenho aqui um PT100, que é um sensor de temperatura. Sensor de temperatura. Um sensor de temperatura, ele é considerado elemento primário porque ele está realmente medindo uma grandeza física. Qual que é a grandeza física que ele está medindo? Temperatura, no caso o PT100. Então, se eu tenho um sensor de pressão, o sensor de pressão é um elemento primário porque ele está medindo diretamente a pressão. Se eu tenho um sensor de temperatura, o meu sensor de temperatura é um elemento primário porque ele está medindo diretamente a temperatura. Se eu tenho um sensor de vazão, o sensor de vazão é um elemento primário porque ele está medindo diretamente a minha vazão. Se eu tenho um pH-metro, que é para medir o pH-metro é um elemento primário porque ele está medindo diretamente o pH instantâneo do sistema que eu estou fazendo medições. Então, tudo que está medindo de forma direta é um elemento primário. Então, quais são os caras responsáveis por gerar informações?
os elementos primários. Esses aqui, nas indústrias de processos contínuos, são aqueles sensores que geram informações. Beleza? Esses são os sensores. Então, você vai utilizar da informação destes sensores para fazer um controle do processo. Tranquilo? Deu para entender? Galera, tá dando para entender? Parabéns por disponibilidade desse conteúdo de alta qualidade. Valeu, Tarcísio. Muito obrigado. Tudo bem. Esse daqui, ó, eu vou colocar transmissor barra conversor. O que é um transmissor? Transmissor, ó, eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B. O A é aquele que gera informação, beleza? Então vamos supor que é um sensor. O sensor é o que gera informação, vamos supor não, é um sensor. Então o meu ponto A é o que gera informação. Quem que está utilizando dessa informação? Um CLP. É um CLP que está fazendo a leitura da informação desse sensor para controlar a variável que ele está medindo lá. Então, como que eu vou pegar essa informação aqui do meu sensor e enviar para o meu CLP? Eu utilizo nesse meio caminho, aqui ó, eu vou enviar a informação por meio de, ó, eu vou enviar a informação utilizando um transmissor. Transmissor de transmitir. Então, transmissor é aquele que transmite uma informação. Transmite uma informação. Então, isso é um transmissor. O que é um conversor? O CLP, ele não entende algumas grandezas elétricas. Quais são as principais grandezas elétricas? Capacitância, resistência, tensão, corrente. O CLP, ele entende o que, geralmente? O valor de tensão e corrente que chega lá. Mas quando eu olho o meu PT100, aqui, ó, PT100. O que significa PT100? PT é termorresistência de platina. Termorresistência de platina. Ou seja, a minha resistência, ela é uma resistência de platina. E 100 quer dizer o quê? 100 quer dizer que a 0 graus Celsius, se você colocar o PT100 a 0 graus Celsius e medir o valor lá do PT100, eu vou ter 100 ohms. Beleza? 100 ohms. Então, preste atenção nessa informação. Preste atenção. O PT100, qual que é a informação que ele gera? Ele vai gerar ao longo do tempo a variação da resistência de platina conforme a temperatura. A temperatura modificou. Olha aqui, ó, eu tenho um gráfico. Aqui o meu gráfico. Aqui é temperatura em graus Celsius e aqui é resistência. Conforme a minha temperatura oscila, o que acontece com a minha resistência? Também oscila. É isso que eu estou falando. Beleza? Só que o CLP, ele não entende o valor de resistência. Se você mandar uma resistência lá 60 ohms para o CLP, ele não vai entender. Então, o que você faz? Você tem que transformar esse valor de resistência em um valor compreensível pelo CLP. Então, nesse caso, você utiliza um conversor. O que é o conversor? É o tradutor, aquele que vai traduzir a informação. Então, o transmissor é aquele que envia a informação de um ponto A para um ponto B, e o conversor é aquele que converte aquela informação para um valor desejável, a fim de que ele seja possível. Ele é o meu tradutor, aquele que traduz a informação para o meu CLP compreender o que está sendo gerado. Deu para entender essas duas aí? Deu para entender? Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Continuando. Nas características gerais. Próximo instrumento. Estou chegando no final para a gente ir para a norma ISA. A norma ISA que nós vamos aprender, que eu quero que vocês aprendam. Ela não é complicada, mas essencialmente importante. Os controladores, o próprio nome fala, ele controla, beleza? E eu tenho vários tipos de controladores. Eu tenho um controlador, esse é um Novus 1200, 2000, eu tenho um Novus 1200, são mais famosos, são conhecidos como controladores universais.
E eles geralmente, os mais novos, aí tem configuração até para autoajuste de P&D. Eles são muito bons. E se eu perguntar aqui, ó, eu garanto que aqueles que atuam em automação industrial podem me dar o feedback e fala se não existe alguma automação utilizando o controlador na fábrica onde você trabalha. Esses tipos de controladores, ele é muito importante. Então o PT100 em 0 graus ele estará em 1K? Não em 1K. O PT100, o PT1000, agora que eu vi é PT1000. PT1000 em 0 graus ele estará 1K. Isso aí, garoto, aprendeu. Aí o povo, aqui eu vou ensinar uma coisa pra vocês, doida demais. Aí o setor de qualidade fala assim, esse PT100 tá fazendo leitura errada. Como que você comprova rapidamente se aquele PT100 tá fazendo leitura errada? Faz o seguinte, pega o PT100, coloca ele, mergulha no gelo, o gelo tá 0 graus Celsius e mede a resistência. Se naquele, aguarda um pouquinho até estabilizar, se der 0 graus Celsius, se der 100 ohms, é porque ele está funcionando bem. Rapidinho você faz a aferição de PT100. Ensino isso e eu vou dar uma aula disso prática. Vou dar uma aula para você ver que é verdade que eu estou falando. Beleza? Então, controladores eles são utilizados para controlar. E o último é os elementos finais de controle. Os elementos finais de controle são elementos que estão sendo... preste atenção. Em um sistema de automação, eu tenho sensor, controlador, atuador. Sensor gera informação. Controlador processa aquela informação. O atuador, a partir do processamento daquela informação, ele age para manter uma grandeza física, temperatura, pressão, nível pH controlada. Então não é apenas válvula. Válvula, motor, bomba, tudo isso são elementos finais de controle. Certo? Pessoal, vamos lá. Continuando aqui nas características gerais. O que é faixa medida de um instrumento? Eu estou falando que eu vou dar uma aula completa porque eu vou mesmo. Faixa medida de um instrumento é o valor mínimo e o máximo. Nesse caso aqui, ó, quando eu olho a pressão em bar, eu tenho de 0 a 16 bar. Então, qual que é a faixa medida? 16 bar. Ele mede de 0 até 16. Em PSI, ele mede de 0 até 230. Então, isso é uma faixa medida. Span é a diferença do maior valor para o menor valor. Então, nesse caso, qual que é o maior valor do manômetro? 16. Qual que é o menor valor? 0. Então, qual que é o span? 16 menos 0, 16. Mas existe, então, manômetros que medem a partir de 2 bar? Existe sim. Então, se supondo que esse manômetro começasse a medir a partir de 2 bar, o que vai acontecer? Qual que é o span? 16 menos 2, 14. Esse seria o span. Beleza? Erro é a diferença do valor de saída para o valor que você deseja. Você pediu 300 graus Celsius e está 200, então você tem um erro de 100 graus Celsius. Isso é um erro. Ponto de ajuste, ou o seu set point, é o valor desejado que você quer em um sistema de controle. Já falei isso. Precisão. Precisão não é a mesma coisa que exatidão. Nessa figura aqui, eu tento demonstrar isso de forma clara. Cadê aqui o meu mouse? Ah, tá aqui. Aqui, ó, eu tenho vários pontos perto um do outro, porém o alvo que eu queria, é esse alvo aqui do centro. Esse instrumento, ele é preciso, porém ele não é exato, porque os pontos ficaram aglomerados aqui, ó. Então ele tem um erro. A questão é que ele tem um erro, mas isso não quer dizer que ele não é preciso, ele é preciso. Agora, quando eu consigo ter um sistema que marca exatamente ou perto, faz uma nuvem de ponto perto do valor que eu quero, aí o meu instrumento, além de ser preciso, ele é exato, beleza? Então, uma instrumentação exata é um instrumento que está na linha que controla bem aquele que, além de ser preciso, é exato. Nem sempre um instrumento preciso é bom, mas um instrumento exato e preciso é o que você precisa.